Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula desse nosso mini curso, artigo por artigo, ponto a ponto, da Lei 5.810, que é o Estatuto, é o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Pará, né? Então temos aqui, agora a gente vai falar sobre a promoção, né? Professor, o que vem a ser a promoção? Primeiramente, você deve lembrar que a promoção faz parte daquele dispositivo dos 4 R's mais ANP. O que significa isso? Esses caras aqui são formas de provimento. Ó, provimento. Provimento do quê? Do cargo público, né? Do cargo público. Então, temos aqui a promoção. Então, a promoção é esse pezinho aqui, ó. Já estudamos o N, né? Já estudamos o N, agora a gente vai estudar esse pezinho que é da promoção, né? Promoção é um provimento originário, porque depende da nomeação, né? Você não é promovido sem estar nomeado, né? Inclusive ter estabilidade, a gente vai falar todas essas regras bem detalhadas, né? A promoção, ele é muito interessante, é um dispositivo na qual ocorre esse provimento, mas ao mesmo tempo ocorre uma vacância. Você sai de uma posição e vai para outra posição. A promoção significa o quê? A movimentação na carreira, tá? Então, você vai ter o quê? A movimentação na carreira. Você vai o quê? Você vai fazer concurso para uma carreira de cargo, né? Plano de cargos, carreiras, remunerações, né? Então, você faz o quê? Vai movimentar na carreira. E aqui tem as regras básicas de promoção. Lembrando para vocês que isso aqui é o Estatuto, o regime jurídico único. Ele não vai esgotar todas as regras de promoção. Cada categoria tem, cada carreira tem o quê? O seu plano específico. E nesse plano específico vão detalhar as regras de promoção. Vem comigo, você vai entender isso já já. Então, promoção é o quê? É uma forma de provimento. Está consagrado no título 3º, né, da promoção, artigo 35. Atenção, vem comigo. A promoção é a progressão funcional do servidor estável. Professor, promoção é a progressão funcional do servidor estável, ou seja, somente aquele servidor que passa pelo estágio probatório, que é confirmado no estágio, né, no cargo, que vai ser o quê? Que é estável, passa a ter direito à promoção. A promoção é o quê? A progressão. O que é progressão? Ele vai o quê? Ó? Ele vai progredir na carreira, ele vai se movimentar nessa carreira. Há uma posição que ele assegure maior vencimento básico. Professor, por que eu quero ser promovido? É muito simples, né? Você vai querer ser promovido devido a isso aqui, ó, vencimento básico, né? Cada movimentação que você tem na carreira, você tem uma remuneração correspondente a essa movimentação. Ou seja, todos querem o quê? Todos querem progredir na carreira. Está aqui. Dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente, né? Professor, promoção é o tipo de progressão funcional do servidor. O que é progressão? Ele vai se movimentar. Cada pulinho que ele dá, ele recebe um dinheirinho a mais. Bacana. Progressão, diante dessa parte final aqui, nós vamos entender que no estado do Pará, nós temos 2 tipos de promoção. O primeiro tipo de promoção está aqui, antiguidade. Antiguidade vai ser aquela promoção por tempo de serviço. Tempo de serviço. Ou seja, quanto mais tempo de serviço, mais você vai progredir, mais você vai ganhar. Ou seja, um pulinho que você vai dar de 2 a 2 anos, a partir do quê? A partir da sua estabilidade. Isso é promoção por antiguidade, né? Professor, qual que é o mérito disso? É muito simples, né? Você pega um servidor público, por exemplo, tem 4 anos de estrada, tá lá. Tá? Aí você pega um colega que tem 14 anos de estrada. Eu pergunto, qual é o mais antigo? Claro, professor, o de 14 anos. Qual tem mais experiência e mais conhecimento naquele cargo?
É claro, linha de regra, regra geral, não vamos falar de exceção. Quem que é? É o cara de 14 anos. Com esse pensamento e com essa lógica que o legislador fez isso. Ou seja, o cara que acabou de entrar não pode receber o mesmo lá que o cara tem lá de estar mais tempo do que ele. Ele tem mais tempo, tem antiguidade, tem tempo de serviço, então ele vai ter o quê? Um salário maior. Então, obedecidos os critérios de antiguidade. Então, primeiro tipo é tempo de serviço. Segundo, merecimento. Esse merecimento porque ele teve o quê? Mérito no desempenho da carreira. E esse desempenho aqui é considerado duas variáveis. Primeiro, é uma avaliação de desempenho que ele vai ser submetido todos os anos, né? Ele tem avaliação de desempenho favorável, então ele tem mérito. Mais o quê? Ou pode ter mais qualificações. Mais qualificações, ou seja, o cara fez mais uma graduação, mais uma especialização, mestrado, doutorado, curso específico, enfim, ele se qualificou mais. Como ele tem mais qualificação, ele tem direito à progressão, à promoção, ser promovido na carreira, progredido por merecimento. Então, são os critérios de movimentação na carreira. Antiguidade e merecimento, alternadamente. Bacana, isso que vem a ser o instituto aí da promoção. Bacana? Vou ler de novo, porque a gente vai. Esse artigo aqui é muito importante. É uma aula que o aluno gosta muito, porque ele passa a ver os seus direitos, né? Normalmente as pessoas gostam de saber quais os direitos que as pessoas têm para poder exercê-los corretamente. Vem cá, a promoção é a progressão, a movimentação funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente, né? Bacana, vem comigo, vamos lá, exercício para a galera. MPE Pará, FADESP 2012, cargo de analista. Promoção é uma progressão funcional do servidor, ou seja, quem tem direito à progressão funcional, à promoção funcional, perdão, né? A progressão é o servidor considerado estável, né? Há uma posição que lhe assegure o que? Maior vencimento base. Olha aí. Vencimento base. Dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente. Então, primeiro, o cara vai ter a progressão por antiguidade e segundo, por merecimento, né? Ou vai ter aqui alternadamente. Olha aí. Ok. Feito isso, né? O que eu tenho que falar mais? Que esse cara aqui nada mais é que o caput do artigo 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento alternativamente, né? Alternadamente, perdão. As expressões que completam corretamente as lacunas acima são, respectivamente, letra C de casa, né? E aí, prof, bacana, né, cara? Aí, ó, 10, né? Então, letra C de casa é o gabarito correto. Ok. Né? Prof, e aí? E aí? Eu podia parar aqui a aula, né, e continuar os artiguinhos, mas não fica legal, não fica completo. Isso aqui faz parte da sua vida funcional. E eu, professor Luiz, eu tenho muita experiência em planos de carreira, muita experiência. Nesse sentido, eu fui na internet, tá? Eu coloquei planos de carreiras do Pará e eu peguei 2 planos de carreira. Com certeza, esses valores que estão aqui são valores aí que já devem estar desatualizados, né? Mas eu não quero falar o valor dos cargos, eu quero explicar a lógica para você. Então, eu vou explicar a aplicação real, tá, do artigo 35 do Estatuto no plano de carreiras do DETRAN, né, do Trânsito, né, e da Secretaria de Educação, que é um pouco diferente. Então, vão comigo, artigo 35, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, classes, referências, né, o cargo, psicólogo, né? Então, tudo bem. Então, cara, né? Então, temos aqui a classe, né? Ó, classe A, né, classe B e classe C.
O que acontece aqui na classe, né? Na classe, o cara, né, tem que ter, ó, passou para cá, ok. Nessa classe aqui, vai ser a progressão por mérito. Na progressão por mérito, são dois requisitos fundamentais, né? Primeiro, para ter mérito, tem que ser aprovado na avaliação de desempenho anual. Segundo, ele tem que ter mais qualificações. Aí, mais qualificações. Por exemplo, psicólogo, né? Perito examinador. O cara aqui ele tem que ter nível superior. Aí. No B, por exemplo, para ele sair do A para o B, ele tem que ter uma nova habilitação. Por exemplo, aqui, vamos colocar, ele tem que ter uma especialização, ó, tá? Lato sensu. E claro, e o outro aqui, ele tem que ter um mestrado, um doutorado, por exemplo, tem que ser mestre, né? Ou seja, ele tem essa progressão aqui, ó, na classe do que? De mérito, tá certo? Entre classes, ó, é uma progressão. Então ele vai se movimentando. E aqui nós temos as referências. A referência aqui vai ser tempo de serviço. Ó, tempo de serviço, que significa o quê? Significa dizer que nós temos aí o quê? Antiguidade, né? Aí, ó, tempo de serviço, né? Ele vai se movimentando, tá certo? Ó, vai se movimentando e assim por diante, tá? Aplicação prática, o cara, psicólogo, perito, examinador, ele faz o concurso, então ele vai entrar na primeira classe, na primeira referência, ele vai ser o A1. Então ele vai entrar aqui. O que diz o artigo 35? Que ele somente poderá ser promovido na carreira, ou seja, a movimentação na carreira, após o estágio probatório. Então ele fica 3 anos aqui, ele é estabilizado. E aí, professor, depois antiguidade e merecimento alternativamente, né? Então ele fica 3 anos aqui, depois ele passa por A2, ele passa aqui, fica 2 anos aqui, ó, ele vai para o B2, ele fica aqui no B2, tá? Essa aqui é a terceira movimentação dele, 2 anos, antiguidade, quarta aqui, ó, depois quinta aqui, né? E sexta aqui, essa movimentação da carreira, tá percebendo, gente? Ó como a movimentação na carreira, cada pulinho desse aqui, ele ocorreu o quê? O fenômeno da promoção. Lembre-se, ó, alteração do vencimento básico, ele vai ter que ter uma atribuição em relação a isso, né? Tanto de mérito quanto de tempo de serviço. Bacana, né? 10. Gostoso estudar isso, né? Então tá aqui. Agora, professor, o Estado do Pará deve ter inúmeras leis de carreira, né? E claro que o detalhamento dessa movimentação e as nomenclaturas, quem vai trazer vai ser quem? Vai ser as respectivas leis de carreira, né? Vários, eu já tenho muita experiência de estatutos, um chama de horizontal, outro vertical e assim por diante, né? Outro exemplo aqui, ó, lá da educação, né? Eu tenho uma paixão pela área de educação, né? Que eu militei lá, né? Então temos aqui, ó, classes, né? Classe, né? Classe especial 1, classe 2, classe 3, classe 4. Então o cara, ele vai entrar aqui, ó, não é? Ó, primeira movimentação. Fez o estágio probatório, aí ele vai para o nível, né? Ó, 2, né? Aí depois, ó, depois do nível, né? Ele vem para cá, ó. Ele vem por 3, ó. Depois, ó, 4, ó. 5, né? 6, olha aí, viu, gente? Olha, vai se movimentando, né? Ó, 6, né? Ó, 7, 8, 9, né? 10, e aí vai embora, tá? Nós temos aí essa movimentação na carreira, né? Temos as movimentações aqui na carreira. Observe que a estrutura aqui foi diferente, né? Professor, quem que vai definir essa estrutura aqui? As leis de carreira, tá? As leis de carreira, cada carreira vai estabelecer. Isso aqui é o regime jurídico único, vai trazer regras gerais, né? Prof, bacana, entenderam? Vem comigo, vamos detalhar. Artigo 36 vai falar da promoção por antiguidade. Antiguidade é tempo de serviço, né? Dar-se-á pela progressão, movimentação, a referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 anos de efetivo exercício. Então, antiguidade, o único requisito é 2 anos, um pulinho,
na referência posterior que tem ali, né? 2, promoção por merecimento, né? Dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 2 anos de efetivo exercício, né? Então, todos os casos são 2 anos de efetivo exercício, né? Aqui tem outro requisito, ó, o mérito, né? Avaliação de desempenho, bacana? Avaliação de desempenho. Parágrafo único. O parágrafo único vai trazer um novo requisito que vai ser definido em lei específica, né? O novo requisito vai ser o quê? Mais qualificação. No critério de merecimento, será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, leis de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação de desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados e assegurada no processo a plena participação das entidades de classe dos servidores. Ou seja, aqui no merecimento, ele transferiu os requisitos para a movimentação entre as classes, se é mestrado, tantas horas, especialização, outra graduação, para as leis de carreira. Tá? Então, mérito, são 3 requisitos para o mérito, né? Tempo, 2 anos de efetivo exercício, o outro também de efetivo exercício. Nós temos aprovação na avaliação de desempenho e mais um critério específico que vai ser a lei de carreira do cargo que você vai estar ocupando, né? Bacana, promoção de mérito. Prof, efetivo exercício, sim, lá para frente, a gente vai estudar uma aula chamada tempo de serviço. Por exemplo, você está de férias, você está em pleno exercício? Não, você não está em pleno exercício, você está o quê? Gozando as suas férias. Só que o tempo que você está de férias, aqueles 30 dias, é contado para o tempo de efetivo exercício, né? Senão, vamos pôr 2 anos, você tem 2 férias, vamos colocar assim em linhas gerais, você seria promovido a cada 2 anos e 2 meses, né? Se as férias não fossem contado aí como efetivo exercício, mas as férias é contado como efetivo exercício, né? Vamos lá, exercício para a galera, assunto fácil, assunto tranquilo, né? TJPA Pará VUNESP 2014, cargo de analista. A promoção por merecimento, né? Nós já sabemos que tem que ter 3 requisitos, 2 anos, a avaliação de desempenho e mais novas qualificações, novas habilitações, novos cursos, né? No âmbito da Lei 5.810/94, dar-se-á pela progressão da referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 2 anos, né? Gabarito super correto, esse é o que nós temos aí no artigo 37, né? O artigo 37 fala sobre isso aí, 2 anos, muito fácil esse cara aqui. Bacana? Vamos lá, próximo, vamos continuar. Artigo 38. O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como efetivo exercício, não concorrerá à promoção. Olha que coisa interessante, né? Então, o servidor, para ser promovido, para ter a promoção, ele tem que estar em pleno exercício, né? Por isso que nós temos aí uma aula chamada tempo de exercício, que nós vamos elencar todas as situações que é considerado pleno exercício, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, o servidor que não estiver em exercício no cargo, eu estou de licença para trato de interesse particular. Estou 1 ano afastado, estou 1 ano licenciado, perdão, para licença de trato, licença, claro, não é remunerada. Esse tempo não é considerado o quê? Tempo de serviço, né? Não é considerado tempo de serviço, então você não vai aproveitar esse tempo para a movimentação. Justo? Claro que é justo, né? Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo o estágio probatório. Bacana, faz sentido? Claro. Nós já falamos o quê? Nós falamos o seguinte, para ele ser promovido, ele tem que ser estável. Tá? E um dos critérios para adquirir a estabilidade é ser sido aprovado no estágio probatório. O servidor em exercício de mandato eletivo, né? Presidente da República, senador, deputado, governador, né? Somente terá direito à promoção por antiguidade. Né? Olha aí, por antiguidade.
Por que não merecimento, professor? Porque ele não vai ser submetido à avaliação de desempenho. Ele está o que? Licenciado lá para atividade política, né? Mandato eletivo. Mas antiguidade ele poderá ser, ele vai aproveitar o tempo de serviço lá do seu mandato para progredir, ter a promoção, né, por antiguidade, na forma da Constituição, obedecida às exigências legais e regulamentares, né? Bacaninha, 10, né? Vamos continuar, vem comigo aqui. Último dispositivo da aula, artigo 39. No âmbito de cada poder ou órgão, o setor competente de pessoal processará as promoções que serão efetivadas por atos específicos no prazo de 60 dias, contados da data da abertura da vaga, né? Então tá aí para vocês, né? Então tá dando aqui, o legislador está dando um prazo para o RH processar as promoções 60 dias, né? Isso aqui é muito importante, cara, porque o cara fica doido para ser promovido e às vezes o ato demora demais. E já tendo um dispositivo bastante agilidade, está como 60 dias para você ser progredido. Aqui está dando prazo, né? O critério adotado para a promoção deverá constar obrigatoriamente no ato que o determinar. Então, está aí para vocês mais uma aula paga, uma aula gostosa de promoção, né? Vamos lá, encerramento da aula, como sempre, né? A vida é um eco. Né? O que é um eco? Você fala e volta, né? Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo, né? É exatamente isso, né? Então você tem que observar o que você está emitindo. Tudo aquilo que você emite, né, você vai receber de volta. Então, se você está recebendo, não está gostando do que você está recebendo dos outros, por exemplo, observe o que você está emitindo. Bacana? Bom conhecimento esse, né? Um aprendizado faz a gente refletir um pouco, né? Ok? Um dos exemplos é o seguinte, cara. Você está feliz? Você está contente? Você está de bem contigo mesmo? Então você está emitindo coisas boas, pode ter certeza. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!